Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos na quinta semana da Páscoa e o Evangelho de hoje, ele começa justamente com uma ordem do Senhor. Uma ordem que nós que desejamos cumprir, realizar, viver a vontade do Senhor, que nós, cristãos batizados, nós temos que colocar em prática. Até mesmo para que, vivendo esta realidade, a cada dia nós possamos aumentar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Quando nós olhamos aquilo que o Senhor fala, e já vou trazer, parece algo até mesmo simples, fora de um contexto, quando nós, assim, escutamos ou lemos este pequeno versículo. Mas, se nós o vivemos, nós vamos perceber que não é tão simples e não é tão fácil assim. Aquilo que o Senhor pede para nós, como uma ordem para o dia de hoje, mas para a nossa vida, é algo simples nas palavras. Permanecei no meu amor. Permanecer no amor dele. Por que eu digo que é algo simples? Porque quando nós olhamos, nós todos queremos ser amados. E nós todos queremos não somente experimentar o amor, mas viver esse amor o maior tempo de vida possível. É assim na nossa vida. É assim com as pessoas que nós amamos. É assim com as situações que nos fazem bem. Mas, no contexto do Evangelho, naquilo que Jesus pede, nós então temos que entender essas duas realidades. A primeira realidade é permanecer. Permanecer é uma disposição de querer ficar. Não é simplesmente estar ali. Aquele que permanece, ele deseja ficar. Aquele que permanece, ele faz o esforço para se adaptar. Ele faz o esforço para lutar contra os desejos de partir. Aquele que permanece, ele tem consciência que existe algo que é pessoal dele, que ele vai ter muitas vezes que deixar para evitar conflitos, para evitar tantas outras situações. Basta olhar para a nossa realidade. Quando nós começamos, por exemplo, a trabalhar, tudo bem que existe algo maior, uma força maior, existe a necessidade do salário, a necessidade do sustento, mas a gente tem que fazer muitas vezes esforço para permanecer no serviço. Na nossa casa também, quando nós estamos juntos, fazendo alguma atividade em comum com o outro, às vezes nós nos irritamos e a gente tem que fazer um esforço de permanecer com aquela pessoa naquela atividade. Então, o permanecer, que é diferente de estar ali à toa, que é diferente de não ter uma atitude, algo que é ativo, o permanecer exige de nós essa postura de querer estar. Então, aquilo que Jesus, ele pede em primeiro lugar para nós é justamente isso. E aí nós temos que responder essa pergunta. Você quer ficar comigo? Você está disposto a se sacrificar? Você está disposto a abrir mão de alguns, até mesmo talvez direitos, para permanecer, para ficar comigo? E esse permanecer, ele pode ser traduzido por um outro verbo. Eu gosto muito desse verbo na língua francesa, onde eu morei, que é demeurer. Esse verbo seria fazer morada. Você está disposto a querer fazer morada
com Jesus? A morar com Ele, mas não simplesmente de estar na casa, de construir esta casa com Ele, de construir este ambiente com Ele? É a primeira questão. E aí, justamente porque nós desejamos então viver a primeira questão, nós então passamos para a segunda, que é viver e experimentar o amor dele. E aí nós falamos, mas quem não quer ser amado por Jesus? É óbvio, todos nós queremos ser amados por Jesus. Mas também existe uma condição, porque o amor ele exige. Porque o amor é algo que muitas vezes faz com que a pessoa ela tenha também que fazer renúncias. É simples. É ou não é mãe que o amor é exigente? É ou não é mãe que o amor ele vai muitas vezes pedir algo de você, um sacrifício, uma disposição que até mesmo você às vezes vai acreditar que não tem força, mas porque você tem esta graça que é a maternidade, você vai então e realiza. Com Jesus, nós também temos que ter essa disposição de querer amá-lo, mas também de deixar ser amado por Ele, porque muitas vezes as nossas feridas, muitas vezes aquilo que nós trazemos em relação ao amor, nós não permitimos que Ele nos ame. E se existe algo em Jesus que Ele não é capaz de realizar, é amar em prestações. Jesus te ama por inteiro. Jesus te ama com toda a força dele. Jesus te ama no 100%. Ele não parcela. E por isso nós temos então que ser abertos a este amor. E muitas vezes, infelizmente, nós trocamos este amor por outros amores. Nós damos preferências a outras situações, a outras realidades, e não nos abrimos àquilo que é o amor verdadeiro que Jesus tem por cada um de nós. E aí então nós nos decepcionamos, nós caímos em desilusões e em tantas outras situações, porque justamente nós trocamos, como o próprio Senhor vai dizer no Evangelho de hoje, aquele que é o único capaz de nos dar a alegria plena, nós trocamos, porque nós então preferimos outros amores e não permanecemos no amor dele e não estamos dispostos a amá-lo, mas também a deixar-se ser amado por ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós temos um ajudador, como o Evangelho falava esse dia para trás. Nós temos um paráclito, a liturgia de segunda-feira dizia. E é justamente este paráclito que nós temos que clamar por nossas necessidades, para permanecermos nele, para curarmos as nossas feridas, as situações que nós trazemos, para abandonarmos outros amores e permanecer naquele que é o único e verdadeiro amor. Por isso, convido você a ficar em pé, que possamos nesta manhã clamar esta graça do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo possa vir em auxílio daquilo que hoje são preferências que nós colocamos à frente do amor de Deus, do amor de Jesus. Aquilo que ainda precisa ser retirado do nosso coração, que faz com que a gente não queira permanecer, queira se aventurar em outros lugares, em outras situações, e não permanecemos com Cristo. Sim, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Sim, Senhor, vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor, em auxílio daquilo que hoje nós trazemos como fraquezas e limitações. E faz, Senhor, com que nós possamos experimentar o Teu amor, a Tua graça. E assim, Senhor, renovar o nosso desejo de ficar contigo. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem,
vá pedindo esta graça do Espírito Santo sobre você nesta manhã, neste dia. Espírito Santo, enche Eu não nosso sei o que você vai coração, viver no dia de hoje, renovar o nosso ser, mas Espírito com Santo. certeza muitas vezes você será tentado a trocar o amor de Cristo, a ir embora, a não querer ficar com Ele, a abandoná-lo, Ele que está sempre contigo. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, permanecer no Teu amor, Senhor. Nós queremos, Senhor, experimentar a Tua graça. Nós queremos, Senhor, colocar os Teus mandamentos em prática através da nossa vida, do nosso ser, para que assim a nossa alegria seja plena, seja uma alegria verdadeira, aquela alegria que nada pode dar, Senhor, somente Ti, Senhor. Por isso, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor. Faz-nos novos, Senhor. Faz, Senhor, com que nós sejamos novos no Teu Espírito Santo. Renova, Senhor, a Tua graça, a Tua força em nós, Senhor. E assim, Senhor, dai-nos, Senhor, esta graça. Amém, Senhor. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.